E aí, gente, beleza? Vou aqui tratar com vocês nessa videoaula sobre o grande poeta do arcadismo brasileiro, Gregório de Matos. É importante destacar que os poemas escolhidos do Gregório de Matos são uma das obras obrigatórias do vestibular da FUVEST. Ou seja, vocês têm que ler esses poemas, têm que entender o contexto. O Gregório de Matos, ele é um dos caras mais legais da literatura brasileira, porque ele tem um singelo apelido de Boca do Inferno, e nós vamos descobrir o porquê. O Gregório de Matos, gente, ele é formado em Direito, tá certo? Ele é um cara muito inteligente, muito bem articulado, só que devido, vamos dizer assim, a esta fama que ele tinha nas suas composições literárias, e na qual ele criticava tudo e a todos sem distinção, o que aconteceu? Ele acabou sendo exilado. Ele foi exilado de Salvador, foi exilado de Lisboa, tá certo? Ele acaba morrendo em Recife, por muito, depois de muito velho, muito abandonado e muito criticado pela sociedade da época, porque ele tinha muitos textos satíricos, eróticos e irônicos. É muito importante destacar que a poesia dele não foi escrita. Então, os textos dele, como chegaram até nós hoje em dia, são textos apógrafos, ou seja, que foram escritos após a morte dele. Ele fazia uma poesia oral e os seus fãs, tá certo? Seus estudiosos depois acabaram compilando esses textos orais numa poesia escrita. A obra do Gregório normalmente é dividida em três grandes grupos, que é a poesia lírica, a poesia religiosa e a poesia satírica. A poesia lírica, gente, há um dualismo constante. Lembra daquela ideia de oposição entre carne e espírito, há um erotismo, há uma mulher sedutora, há uma culpa do eu lírico por ter esse desejo físico, tá certo? Então ele se sente culpado e a mulher é a personificação da figura que tenta esse eu lírico. Ela tem esse dom do pecado, de levar esse eu lírico a cometer o pecado. Consequentemente, a poesia religiosa vai tratar também dessa questão do pecado. Mas é um eu lírico pecador que se assume como pecador e assume ter grandes pecados, mas é um eu lírico que tem fé gigantesca em Deus e principalmente na misericórdia de Deus. Ou seja, esse homem peca e Deus o perdoa. E a poesia satírica é muito interessante porque ele vai criticar todas as instituições, todos os estratos sociais, sem distinção. Em alguns momentos, ele vai reproduzir o comportamento da época, ele vai ser inclusive racista, com negros, com mulatos, tá certo? Mas ele não poupa ninguém da sua crítica. Ele critica a exploração colonialista, ele critica a situação que nós temos de roubo, de corrupção, de hábitos não elogiáveis, e ao uso de gírias, ao uso de sarcasmo, tá certo? Em alguns momentos até ao uso de uma linguagem, vamos dizer assim, um pouquinho mais chula. Tá bom, gente? Quero que vocês prestem atenção aqui no Word, porque nós vamos fazer a interpretação de 5 textinhos do Gregório de Matos. Eu quero começar com 2 de poesia lírica. O primeiro poema, e os poemas tinham esses nomes gigantescos. Rompe o poeta com a primeira impaciência, querendo declarar-se e temendo poder ser ousado. Ou seja, esse poeta, ele teme ser ousado com relação à dama. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente, em quem, senão em vós, se uniformara? Então eu tenho a Angélica, tá certo? Eu tenho uma figura angelical que é aproximada da flor e do anjo, tá certo? Então eu tenho uma metáfora aqui, isso é ser flor e anjo, e vai ser essa junção da flor e do anjo em uma única figura, vai se uniformar, ou seja, vai estar tudo na mesma figura. Quem veria uma flor que a não cortara de verde pé, ou seja, quem veria uma flor que não estivesse cortada do verde pé, de uma rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara? Ou seja, a angélica é como se fosse a flor que não foi cortada, a flor que está em toda a sua vida, em toda a sua beleza, ao mesmo tempo que ela como se fosse um anjo.
E ela não é um anjo qualquer, é um anjo luzente, ela é um anjo maravilhoso que traz luz para esse eu lírico. Se como anjo sois dos meus altares, ou seja, se ele coloca a mulher nos altares, é como se ele estivesse divinizando essa mulher. Foreis o meu custódio em minha guarda, livrara eu de diabólicos azares, ou seja, você é o meu custódio e minha guarda. Você é a pessoa que está me livrando dos azares. Aqui olhem muito bem no último terceto, mas, conjunção adversativa. Vejo que tão bela e tão gagarda, gagarda quer dizer elegante, posto que os anjos nunca dão pesares, ou seja, os anjos nunca dão penas, nunca dão sofrimentos ao eu lírico. Ao contrário, os anjos só trazem felicidade. Sois anjos que me tenta e não me guarda. Ou seja, ela é um anjo angélica de uma maneira diversa. Ela é um anjo que pela grande beleza tenta. Há um desejo físico do eu lírico por ela. Há a questão da sensualidade, há a questão de querer concretizar esse ato de amor. E por isso, por esse fato do eu lírico ser um homem, tá certo? É que a Angélica o tenta. Então, essa mulher maravilhosa, ela ao mesmo tempo é o anjo e a perdição. Ou seja, eu tenho a dualidade, os opostos muito bem trabalhados nesse poema. Eu tenho um texto bem complexo, difícil de entender numa primeira leitura. Essa aqui é a ideia do cultismo. E o conceito tentando trazer a ideia dessa mulher para figuras bem concretas. O anjo e a flor, que são figuras mais plausíveis para a nossa leitura. Segundo poema aqui na nossa poesia lírica do Gregório de Matos. Pondera agora com mais atenção a formosura de Dona Ângela. Que fique claro que não tinha um acordo ortográfico muito bem estabelecido na época. Então vocês vão ver algumas palavras que estão grifadas aqui no meu Word, que estão escritas com a ortografia da época. E para ser fiel ao texto do Gregório de Matos, eu não fiz a modificação. Não vi em minha vida a formosura, ouvia falar nela cada dia, e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Ou seja, ele não tinha visto aquela mulher tão bela, que é a Dona Ângela, e ele se sentia excitado, ele se sentia motivado, movido a apreciar tão bela arquitetura, ou seja, tão bela mulher. Ontem a vi, por minha desventura, na cara, no bom ar, na gagardia, elegância, mesma coisa que gagarda, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Então, ele viu esta mulher, e esta mulher trouxe o quê? Desventura, trouxe problemas para esse eu lírico, tá certo? Porque é uma perdição ver essa mulher, porque ele vai se apaixonar e ele vai pensar em cometer os pecados. E ele aproxima essa mulher de duas coisinhas que a gente consegue ter mais ideia. Ela é um anjo, tá certo? Novamente a ideia do angelical e do divino. E ela é um sol. Gente, a gente está falando aqui da estrela dentro do nosso sistema solar, a mais brilhante. Me matem, disse então vendo abrasar-me. Se esta coisa não é que encarecer-me, sabia o mundo e tanto exagerar-me. Ou seja, ele começou a ficar vermelho, ele começou a ficar excitado. E aí o que acontece com ele? Ele quer que o matem. Olhos meus, disse então por defender-me, se a beleza hei de ver para matar-me, ou seja, se eu vou ver a beleza da Dona Ângela e essa beleza vai me levar a matar, ante olhos cegueis do que eu perder-me, ou seja, é preferível que eu fique cego do que eu me perder, ou seja, a ideia da perdição e do prazer, a ideia do divino e do material, a ideia do espiritual e do corpo, tudo isso colocado sempre a ideia do quê? De oposição. E esta mulher, ao mesmo tempo que ela é idealizada em todo o seu aspecto de beleza, ela tem uma questão. Ela é a figura que vai levar o homem à tentação, ou seja, vai levar esse homem, esse eu lírico, ao pecado. Tranquilo? Voltamos agora com os poemas da poesia religiosa do Gregório de Matos. Até daqui a pouco. Poesia religiosa. Quero ler aqui o terceiro poema. A Cristo Senhor nosso crucificado, estando o poeta na última hora de sua vida. Ou seja, o poeta está ali, moribundo,
quase indo para Deus, ele está vendo toda a sua vida, tá certo? Que ele passou, e ele está, naquele momento, rezando por Deus, para que ele encaminhe sua alma para o céu. Vamos ver como que se dá essa conversa desse eu lírico com o Senhor. Meu Deus, que estás pendente em um madeiro, ou seja, o Deus é Jesus Cristo, que está em um madeiro, que está em uma imagem feita de madeira, provavelmente ali próximo ao pé da cama desse lírico. Em cuja lei protesto de viver. Protesto, nesse caso, significa prometo, ou seja, em cuja lei prometo viver. Em cuja santa lei hei de morrer, ou seja, vou morrer dentro da lei cristã. Animoso, constante, firme, inteiro. Então, aqui eu tenho as características de um homem que quer viver na fé cristã, na fé divina. Neste lance, por ser o derradeiro, ou seja, por ser o momento da morte, por ser o último momento, pois vejo a minha vida anoitecer. Então ele cria aqui a metáfora da noite para dizer que a vida dele está acabando. É, meu Jesus, a hora de se ver a brandura de um pai manso cordeiro, ou seja, é o momento de se ver um pai que vai ser manso, que vai ser cordeiro, que vai lidar bem com seu filho. Muito grande é o vosso amor, é meu delito. Então, novamente aqui a oposição entre a brandura e o amor e o perdão divino, ou seja, o desejo pela espiritualidade, e a vida de pecado e a vida de delitos desse eu lírico. Então, muito grande é o amor de Deus, ou seja, muito grande esse amor, e muito grande é o delito dele. Porém, pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor, que é infinito. Aqui eu tenho uma imagem totalmente cristã. Eu posso parar de pecar, tá certo? Mas o amor de Deus, ele nunca vai ter fim. Ele é um amor que ultrapassa todas as barreiras. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei nesse conflito, espero em vosso amor me salvar. Ou seja, por mais que eu tenha pecado na vida, qual é a minha confiança? De rogar por Deus no último dia, arrepender-me dos meus pecados e, arrependendo-me dos meus pecados, eu me salvar em Deus. Então, é uma poesia de grande caráter cristão. É o cristianismo aqui, a fé católica, a fé cristã sendo levada ao extremo e principalmente levado à misericórdia divina. Que se você se arrepende no outro momento, mesmo que você tenha pecado, você poderá se salvar. Tudo bem, gente? Vamos aqui para a última parte das poesias do Gregório de Matos, as poesias satíricas. Galera, vamos aqui para a poesia satírica. A poesia satírica, tá certo, do Gregório de Matos. Eu vou ter 2 poemas e eu vou ter o poema 4 e o poema 5. O poema 4 descreve o que era realmente, naquele tempo, a cidade da Bahia, de mais enredada por menos confusa, ou seja, ele quer descrever de maneira literal o que é para esse autor a cidade da Bahia. A poesia satírica do Gregório de Matos, é importante destacar que foi a poesia que o fez ser conhecido como Boca do Inferno. Então, esse aqui é um apelido não muito romântico. Então, a poesia satírica do Gregório de Matos o fez ser exilado da Bahia, de Lisboa. Então, é a poesia que é mais interessante no ponto de vista que é um retrato social, é um retrato de costumes muito bem feito. Então, na sátira, eu tenho um retrato de costumes que vai contra aquele padrão dos livros de história que nós vemos, porque é um homem que está vivendo na época que coloca. É o primeiro grande retrato da sociedade brasileira colonizada que eu tenho, tá certo? Por meio da voz do Gregório de Matos. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar a cabanha e a vinha. Vinha é a plantação de vinhedo, ou seja, a plantação de uva que vai gerar o vinho. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Então ele está dizendo que os conselheiros que governam a cidade da Bahia, estou pensando aqui a cidade de Salvador, tá certo? Que era conhecida como cidade da Bahia na época, eles eram tão incompetentes porque eles não conseguiam governar a própria casa deles, mas eles queriam governar o mundo inteiro, eles tinham esse poder. Então, eu estou colocando aqui que os governantes da minha cidade, eles não possuem qualificação para aquilo. Em cada porta um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar à praça e ao terreiro.
Aqui eu tenho várias críticas. Primeiro ele tem a crítica, tá certo, do falar da vida alheia. E aqui não vai apenas para uma classe elevada, vai para uma classe baixa. E essas pessoas, como elas são desocupadas, elas não fazem nada da vida, o que elas fazem? Elas pesquisam a vida das outras pessoas, escutam, espreitam e esquadrinham. Espreitar é olhar ali escondido, esquadrinhar é você procurar os problemas da vida dela. Para levar à praça, ou seja, o que era a praça pública, o grande encontro das pessoas? Um bando de fofoca. E ao terreiro. Isso é muito importante porque durante o período colonial, a fé católica, desculpa aqui, deixa eu digitar, era a religião oficial da colônia e do império. Então, até a proclamação da República no final do século XIX, o Brasil era um país católico. O que significava isso? Que você manifestar a sua religião que não fosse católica era um crime. Então ele está acusando essas pessoas que vão ao terreiro, ou seja, que vão praticar alguma religião que não seja católica, de criminosas. Então eu tenho governantes que não têm capacidade para governar e acham que mandam. Pessoas fofoqueiras que só sabem viver de cuidar da vida alheia. Criminosos que não seguem a fé oficial do Estado. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés dos homens nobres. E aqui é importante que é uma marca que o professor José Miguel Wisnik, que é responsável por organizar a coletânea dos poemas escolhidos, ele coloca, na visão do Gregório de Matos, os mulatos em ascensão, e havia mulatos, ou seja, filhos de brancos com negros, que conseguiam ascensão social, não eram ricos, mas eles tinham algum poder por meio dos negócios, da venda de escravos principalmente. Eles subjugavam que para o Gregório de Matos eram os verdadeiros homens nobres, ou seja, o Gregório de Matos está ligado demais à ideia de ancestralidade. E ele critica muito essa queda da ancestralidade na Bahia. Posta nas palmas toda a picardia, ou seja, eu coloco em público toda a palhaçada. Estupendas usuras no mercado. Usuras nada mais é do que roubar, galera. Ou afanar alguma coisa. Todos os que não furtam, muito pobres. Aqui eu tenho a figura de linguagem que eu chamo de elipse. Todos os que não furtam são muito pobres. Ou seja, qual é a única maneira de você enriquecer dentro dessa cidade? Furtando, roubando, sendo corrupto, sendo um ladrão. Eis aqui a cidade da Bahia. Não é à toa que esse cara não era bem visto por grande parte da comunidade. Tá bom? Eu quero aqui conversar com vocês sobre o último poema do Gregório de Matos, esse poeminha aqui que se chama Epílogos. E antes de conversar com vocês, eu quero pegar a versão do dicionário. Por quê? Não adianta você ver um poema e procurar não encontrar uma palavra e achar que vai entender tudo. Epílogo. O que significa de acordo com o dicionário? O Caduzinho está aqui com o celular dele nas mãos. Parte final de um discurso em que o autor recapitula e resume toda a ação. Parte final de um acontecimento, desfecho, o desenlace. Então ele está fazendo um desfecho, um desenlace, porque ele fez vários poemas no qual ele retratava. Ele vai tentar resumir em um texto, que é um dos textos mais famosos do Gregório de Matos, tudo aquilo que ele tem sobre a cidade onde ele mora. A cidade da Bahia da época, que é a atual Salvador. Que falta nesta cidade? Verdade. E que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha. Por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Ou seja, ele está dizendo que essas três características aqui fundamentais dentro do nosso preceito judaico-cristão não se encontram nessa cidade. Ou seja, os moradores, as instituições da cidade não possuem nem verdade, nem honra, nem vergonha. Quem apoia nesse socrócio? E aqui a gente vai aqui no nosso na nossa colocação aqui de palavras, socrócio é uma regressão por meio da ação de furtar, roubar, ou seja, é um roubo, tá certo? Quem a colocou nesse roubo? É um negócio. Então, ele faz uma crítica também a um comércio, que é um comércio que se dá por meio de corrupção. Quem causa tal perdição?
A ambição, ou seja, a ambição dos negociantes é que causa isso. E o maior dessa loucura, e o que é mais grave nessa loucura? A usura, o roubo. Notável desventura de um povo nécio, nécio significa ignorante, e sandeu, sandeu significa louco, que não sabe que o perdeu. O que fez esse povo se perder? O negócio, a ambição e a usura, o roubo. Ou seja, essas três coisinhas ligadas ao mercado, aos comerciantes, levaram à perdição da cidade. Quais são seus doces objetos? Pretos. Por que ele fala isso? Porque o maior comércio que existia no Brasil era o tráfico negreiro, não foi a cana-de-açúcar, não foi a mineração, não foi o café. O grande negócio que gerou lucro para homens no Brasil foi o tráfico negreiro. Tá certo? Tem outros bens mais maciços? Tem os mestiços. Quais desses que são mais gratos? Os mulatos, ou seja, os mulatos têm uma melhor condição social, porque eles são a mistura étnica. Dou ao demos insensatos. Dou ao demo a gente asnal. Ou seja, ele considera quem valoriza pretos, mestiços e mulatos insensatos e asnos, que estima por cabedal essas pessoas aqui, os pretos, os mestiços e os mulatos, que para o Gregório de Matos não possuem valor. Então é uma visão racista, é uma visão preconceituosa. E a gente tem que observar que essa visão preconceituosa se dá dentro do contexto em que ele vive, em que é uma sociedade extremamente racista. A gente hoje vive numa sociedade racista como consequência de todo o nosso processo histórico. Quem faz os círios mesquinhos, ou seja, círios eram passeatas religiosas, eram os meirinhos. Quem faz as farinhas tardas, ou seja, quem faz as comidas que vai ser consumida? Os guardas. Quem as tem nos aposentos, ou seja, quem guarda tudo isso nos aposentos para lucrar? Os sargentos. Os círios lá vêm aos centros, ou seja, várias procissões religiosas. E a terra fica esfaimando, porque os vãos atravessando meirinhos, guardas e sargentos. Ou seja, o nosso exército, as nossas forças armadas não fazem nada. Vivem apenas de tentar conseguir lucro por outras atividades. E que justiça resguarda? E que justiça resguarda, cuida dessa cidade? É uma justiça bastarda? É grátis distribuída? É vendida? Que tem que a todos assusta? É injusta. Vamos subir aqui. Vague-nos Deus o que custa, o que é o rei nos dá de graça. Ou seja, ele clama por Deus porque o que custa a população, o que o rei dá de graça. Que anda a justiça na praça. Bastarda, vendida, injusta. Ele está dizendo, com outras palavras aqui, gente, que o poder judiciário, ele se vende ao capital, ele se vende ao poder. Qualquer semelhança com algumas situações do cotidiano não são meras coincidências, são um contexto histórico que levou ao Brasil de hoje. Que vai pela cleresia, simonia. Simonia é, como dizer assim, festa. E pelos membros da igreja, inveja. Cuidei que mais se punha, unha. O que significa o termo unha? Roubagueira. Então ele está falando da igreja como ladrões, como invejosos e como festeiros. Sazonada caramunha é uma expressão que era muito utilizada na época. Experimentada lamentação, ou seja, ele está se lamentando por essa igreja. E aí a gente vai descobrir, enfim, que na Santa Sé o que se pratica é festa, inveja e roubo. Então ele está colocando de cara bem detalhada que a igreja é festeira, é invejosa, ou seja, tem uma disputa entre os poderes da igreja, e ela comete roubos. Ele está acusando a igreja de ladra. Que isso fique bem claro. E nos frades, há manqueiras. E aí nós vamos ver o significado de manqueiras ao quê? Deslizes morais. É muito importante que não é porque o cara é religioso que ele não vai cometer deslizes morais. Aqui ele explica. Freiras. Quando ele coloca deslizes morais freiras, o que significa, galera? O frade, o homem religioso, teoricamente o cristão, ele não poderia ter relações sexuais com mulheres. Quando ele coloca aqui o deslize moral freiras, ele está dizendo que esses padres, esses frades, eles estão tendo deslizes morais, ou seja, estão tendo relações sexuais com as freiras. Em que ocupam os serões? Ele ocupam as noites dele em sermões.
não se ocupam em disputas? Eles não se ocupam em alguma coisa de disputa? Sim. Quais são as disputas? São as putas. Com palavras dissolutas me concluís na verdade que as lidas, ou seja, as atividades todas de um frade são as freiras, os sermões e as putas. Os sermões, porque eles faziam sermões muitas vezes encomendados pelos grandes nomes da sociedade, ou seja, eles se vendiam por dinheiro. Então ele está dizendo que os clérigos, os homens da igreja, eles se ocupam apenas de luxúria e de agradar quem os paga. O açúcar já se acabou? Baixou. O açúcar era o principal produto de exportação da época. Quando ele fala que baixou, ou seja, o açúcar se desvalorizou dentro do mercado externo. E o dinheiro se extinguiu? Subiu. Inflação. Logo já convalesceu, ou seja, a economia já convalesceu? Não, a economia morreu. A Bahia acontece o que é um doente acontece, ou seja, ele vai comparar com uma figura física para explicar os problemas econômicos da época. Cai na cama, um mal que cresce, baixou, subiu e morreu. Ou seja, eu perdi o valor do açúcar, o dinheiro subiu, a economia da Bahia foi para o beleléu, foi para o espaço. E a Câmara, ou seja, os nossos deputados, não acode? Não pode. Pois não tem todo o poder? Não é porque não tem poder, é porque ela não quer. É o que o governo não a convence? Não vence. Que haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre, que fique clara a ironia, no caso, porque ela não é nobre, por ver-se mísera e pobre, essa Câmara ela não pode, ela não quer, ela não vence, ou seja, os políticos eles não tentam resolver os problemas sociais, eles pensam apenas em si e a sociedade que se dane. Em um poeminha, nesse epílogo, ele conseguiu atacar todas as instituições sociais, basicamente, e os grupos sociais. Então não é à toa que o Gregório de Matos é considerado boca no inferno. E aí está a poesia satírica dele. Dei 5 exemplos de textos para vocês terem um modelo, para quando lerem as obras do Gregório de Matos, poderem estudar para a FUVEST. Um grande abraço, beijo na alma de todos vocês.